as relações entre as capacidades caloríficas CP e CV. Observem que estes Cs aqui são maiúsculos, né? Eles representam as capacidades caloríficas e não os calores específicos, tá joia? Então, quando um gás é aquecido em uma transformação isovolumétrica, todo o calor recebido é convertido em aumento da sua energia interna, elevando sua temperatura. Então, a gente está aqui em uma isoterma, em uma transformação isovolumétrica, o volume se mantém constante, passa para um estado B para uma outra isoterma. Quando um gás é aquecido em uma transformação isobárica, parte da energia é convertida em aumento da energia interna e a outra parte convertida em trabalho. Então a gente está aqui no ponto A, indo até um ponto C, mantém-se a pressão constante aqui, altera-se o volume, aqui no caso é uma expansão, e há mudança de temperatura, saindo de uma isoterma aqui e indo até essa outra isoterma. Então aqui está representada as duas transformações, né? A transformação AB, a volume constante, a transformação AC, a pressão constante. Todas duas chegam à mesma isoterma. Então a variação de temperatura nas duas é a mesma. Então olha só, nas transformações de A para B e de A para C, o que a gente tem? Tem que a variação de temperatura é igual, que a variação de energia interna é igual. Se a variação de temperatura é a mesma, a variação da energia interna vai ser a mesma. Na variação AC, a pressão constante, o calor QP fornecido ao gás é maior do que na transformação AB. QP, então, é maior do que QV. Então, na transformação isobárica, a gente tem que QP é igual a variação da energia interna mais o trabalho. Substituindo QP aqui por MC ΔT, vai ficar MCP ΔT igual a ΔU mais W, que é o trabalho. Substituindo a massa pela massa molar, é só a gente multiplicar o número de mols vezes a massa molar, a gente tem a massinha M aqui, né? Então foi apenas isso que eu fiz aqui. E pegando a massa molar, multiplicando pelo calor específico, a pressão constante, a gente vai ter o quê? A capacidade térmica ou a capacidade calorífica CP. Então observem que aqui já estou com o C maiúsculo da capacidade calorífica. Então isolando aqui o ΔU, fica NCP ΔT menos o trabalho. Vou chamar de equação 1. Na transformação isovolumétrica, o mesmo procedimento eu vou fazer, né? Só que QV é igual a variação da energia interna. Então, MCV ΔT igual a variação da energia interna. Substituindo M pela massa molar aqui, é só multiplicar o número de mols vezes a massa molar, eu tenho M, né? E M vezes CV vai ser C maiúsculo V, que é a capacidade calorífica a volume constante. Então, olha só, aqui eu tenho ΔU e aqui também eu tenho ΔU. Então, o que eu posso fazer? Igualar 1 e 2. Então, fica NCP ΔT menos W igual a NCV ΔT. Isolando o trabalho aqui, eu vou ter NCP ΔT menos NCV ΔT. Posso substituir esse trabalho por P vezes ΔV. Só que P vezes ΔV por Clapeyron também vai ser NR
ΔT. Então eu posso cortar os N's aqui, né? E os ΔTs. Então sobrou aqui quem? Cp menos Cv igual a R, que é a constante universal dos gases ideais, né? Então, as capacidades caloríficas aqui, né? Cp e Cv maiúsculo, também posso substituir pelos calores específicos, né? Substituindo pelos calores específicos é só eu dividir toda a equação pela massa molar, né? Então, Cp dividido pela massa molar M aqui, me dá o calor específico, a pressão constante, e o calor específico, a volume constante. E vem um M aqui para debaixo do R. Essa relação é chamada relação de Mayer, né? Em homenagem ao físico Julius Robert von Mayer, né? Que viveu entre 1814 e 1878. E vamos falar agora sobre a transformação cíclica. Ela acontece quando uma massa gasosa, em um estado inicial, sofre várias transformações e retorna ao seu estado inicial. Por exemplo, de acordo com esse gráfico aqui, se a gente pegar um gás que esteja no estado A, aqui, ele vai fazer transformações de A para B, de B para C, de C para D e de D para A. Então ele vai voltar ao mesmo ponto. Então, esse ponto A aqui, a gente pode definir como estado inicial e os outros estados como estados intermediários, B, C e D, no caso, né? Então, olha só, de A para B é uma transformação isobárica, porque tem uma pressão constante aqui, e é uma expansão, né? Porque o volume de A é menor que o volume de B. De B para C é uma transformação isovolumétrica, né? A gente tem volumes iguais aqui, mas a gente tem pressões diferentes. Estou saindo de uma pressão maior para uma pressão menor, então é uma diferença de pressão aqui. De C para D, o volume está reduzindo e a pressão mantendo-se constante. E de D para A pressão está aumentando, mas o volume está se mantendo constante. Então, como o estado inicial é o mesmo do estado final, a variação de energia interna é nula. Então, ΔU é igual a zero. Então, eu vou ter que a quantidade de calor trocada com o meio, que é igual a W mais ΔU, a primeira lei da termodinâmica, vai ser igual a quem? Ao trabalho. Então, todo calor trocado vai ser revertido em trabalho, porque a variação da energia interna é nula. Então, em um ciclo completo, o calor é completamente convertido em trabalho ou vice-versa. Então, o módulo do trabalho ele pode ser obtido calculando a área interna do ciclo do gráfico. Então, se eu calcular a área interna aqui desse quadradinho aqui, eu consigo achar o módulo do trabalho, né, que acontece aqui nesse ciclo. Mas como que eu vou definir se o trabalho está sendo realizado ou se o trabalho está sendo sofrido pelo gás? Então, quando o ciclo se dá no sentido horário, o trabalho é positivo. O calor fornecido ao gás se transforma em trabalho. Quando o ciclo se dá no sentido anti-horário, o trabalho é negativo. E o ambiente exerce trabalho sobre o gás.